Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do RH Tá On, um podcast voltado para assuntos de carreira, para papos de carreira, onde eu sou Osmar Lima e estarei trazendo alguns convidados que vão compartilhar das suas experiências, das suas histórias de vida, para auxiliar e motivá-lo também no seu empreendedorismo, na sua vida profissional e pessoal. Tenho certeza que você acompanhará aqui conosco muitos conteúdos de qualidade. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você curta, inscreva-se para receber as notificações e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam ter acesso a esses conteúdos que nós traremos aqui. Falar dos nossos apoiadores do canal. Nós temos a OL Gestão de Pessoas, que é uma empresa voltada para desenvolvimento, implementação, redução de custos dos recursos humanos e mentoria dos seus líderes para que eles sejam treinados e capacitados a gerir pessoas e obter resultados. Também nós temos a Forever Energy, que trabalha com painéis fotovoltaicos, mais conhecido como placas solares, né? O melhor investimento que você pode fazer para a sua casa, para a sua vida e o comodismo do seu lar. A Forever Energy é especializada nesses materiais e nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo aqui o contato para que você possa fazer um orçamento e tenho certeza que eles vão fazer um precinho bem especial para você. Hoje eu estou aqui, meu nome é Osmar, como eu lhe falei, e eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Ricardo Frosi. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Osmar. Valeu, eu fico muito feliz pelo convite. É meu primeiro podcast, então para mim é importante. A carreira que eu estou querendo seguir aí, eu quero seguir no meio digital também, então com certeza eu vou estar em vários podcasts, mas esse aqui é o primeiro, então fico muito feliz pelo convite. Obrigado. Sou o Ricardo Frosi, eu tenho uma empresa, né, que se chama Recheadinhos Comércio de Alimentos Limitado, enfim. A gente começou com pão de queijo recheado, né, era só eu e minha namorada, não tínhamos funcionários, não tínhamos carro, morávamos de favor, dormíamos no chão. Hoje nós temos aí 8 a 10 colaboradores com outros eventos assim que a gente faz. E a empresa está crescendo bastante. Em 6 meses a gente já quer ter uma casa da Recheadinhos que vai ser só para teleentrega. E lá vai ter de 30 a 50 pessoas trabalhando. Então vamos aí passar dos 50 colaboradores. E então não foi fácil chegar falando dessa forma. Foi muito rápido essa ascensão, mas não, foi bem trabalhoso. Então a gente tem essa empresa, tem empresa de eventos também. E é mais ou menos isso. Lá na Lomba do Pinheiro, nós chegamos a ser a primeira cafeteria da Lomba do Pinheiro. Hoje migramos mais para lancheria, mas a gente atua muito forte lá e na região, né? Então a nossa lancheria lá fica aberta até 1 da manhã. Em breve a gente quer que seja 24 horas. É um plano bem ambicioso, né? Não tem nada disso parecido ali próximo. Então é isso, hoje a gente contar um pouco dessa jornada aí, né? Até chegar esse momento. Até chegar aí. Ricardo, só explica um pouquinho melhor assim pro pessoal, assim que a gente ouve o Recheadinhos, né? O porquê que é o nome Recheadinhos e o que é que te levou a colocar esse nome? Qual foi o principal produto que te fez colocar esse nome, né? Na verdade, então, a gente tinha só um produto, né? E até eu conversei com o Thiago da Charlie Brownie, né? E foi meio parecido, assim, ele vendia só brownie. Então era Charlie Brownie, mas aí com o tempo foi tendo que agregar mais produtos. E a nossa ideia era vender só pão de queijo, baseado nessas operações que funcionam nos metrôs, no Transurb de Porto Alegre, de Canoas e tudo mais, que o pessoal desce, pega o pãozinho de queijo e sai correndo. E a nossa ideia era fazer isso, porque uma conhecida falou, não, tem uma amiga lá que tem uma banquinha e sobra uns 3 mil reais por mês. E pra nós, meu Deus, 3 mil reais por mês. Sim. Tá lindo, é tudo que eu quero. E aí a gente foi lá, o investimento era baixo, e eu e minha namorada, a gente, não, mas peraí, vamos fazer melhor, vamos fazer bem feitinho, vamos fazer diferente. E a nossa ideia, então, era ter o pão de queijo, mas agregar recheadeiras que a gente pudesse rechear esse pão de queijo com sabores como cheddar, requeijão, goiabada, doce de leite. A gente, vai ser um diferencial. Então, a gente começou, né, juntamos todo o nosso dinheirinho ali, para conseguir fazer um carrinho para fazer o pão de queijo. E aí, então, o nosso produto era o pão de queijo recheado, por isso a Recheadinhos. Né? Mas aí daí começou, as vendas não estavam muito boas, aí foi botando umas bebidas, foi botando uma máquina de café e aí foi crescendo. Legal. Mas antes, então, da gente falar um pouquinho mais do teu trabalho de hoje, o que tu faz e tal, eu quero saber da tua história, da tua trajetória até aqui, até ser o empresário, até ter colaboradores contigo, até todo esse investimento que tu tem hoje. Quando é que tu começou? Tu sempre pensou em ter alguma coisa assim própria?
Qual foi o teu primeiro emprego? Com quantos anos tu começou a trabalhar? Olha, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol profissional. E eu consegui, né? Só que não da forma que eu tinha visualizado, né? Que eu ia mudar a minha vida de toda a família, ia ser para sempre isso e ia me aposentar como jogador de futebol profissional. Então, desde pequenininho. O empreendedorismo sempre teve em mim. Isso, eu acho que tu falar com todo empreendedor, ele vai, depois de um tempo, ele vai perceber que, não, ele sempre foi empreendedor, né? Então, com 6, 7 anos, eu já alugava minhas fitas de videogame do Super Nintendo, né? E eu tinha um cliente que era, cara, ele me fez melhorar de vida, assim, porque a mãe dele estava no Japão. E aí a mãe dele não era presente, ele era criado pela avó. Então, ele me alugava as fitas em dólar. E eu nem entendia, eu nem queria nem aceitar. Daí meu pai falou, não, vale mais que o real, então tá bom. E aí eu alugava minhas fitas e eu comecei a comprar mais fitas. Chegou um momento que eu tinha 50 fitas. Então eu botava elas lá e aí eu falei, cara, é R$1 por dia. Não, mas tá muito caro. Tá, então eu te faço 2 fitas por R$1 por dia. E foi dele, me pagava em dólar. Só que daí... Até nisso eu já vi problema, com 6, 7 anos eu já vi que eu tinha que arrumar minha operação, porque o pessoal começava a não querer devolver as fitas, eu tinha que ir lá cobrar, aí tinha que falar com a mãe deles. Corria esse Então risco. eu fechei minha empresa ali meio cedo, mas eu juntei um dinheiro. E eu era uma criança assim que fui criado na casa da avó, meu pai que me criou, e aí tinha vários primos, então era cada um por si, assim. E eu nunca tinha ou podia comer as coisas que eu queria. Então quando eu juntei, eu acho que deu uns R$35. Isso em 90 e poucos era muito dinheiro. E eu fui sozinho pro mercado e eu comprei tudo que uma criança podia querer comprar. É isso que eu ia te perguntar, porque na verdade assim, ó, tu pega e dá um dinheiro na mão da criança, né? Ela não vai ter essa noção de tipo, eu vou guardar, eu vou investir, eu vou comprar mais fita, eu vou não sei o que. Exatamente. Mas como é que foi assim, daí tu recebeu isso? Foi isso, eu simplesmente não estava preparado para isso e eu botei todo o meu dinheiro em cereal, em mingau, em presunto, queijo, que para mim era uma coisa que eu não comia sempre, que era normal em outras casas. Então eu vi que meu dinheiro acabou, eu bato na estaca zero. E aí tu vê que tipo, tu tem que estar preparado. Então foi ali que começou. Depois, então, quando eu comecei a jogar futebol, quando eu ganhava minhas chuteiras, eu também já vendia as chuteiras, ia fazendo as coisas. E aí foi indo. Até então que eu sempre trabalhei, desde os 12, 13 anos, eu ajudava o meu padrasto, que é advogado. Então, ia no fórum, no Tribunal de Justiça, levar processo. Era o office boy. Hoje não tem mais. Exato, era office boy. Eu fui office boy também. Tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá. E tinha muitas coisas que tu não podia fazer, né? Porque já começou naquela época que só... formando em direito, podia recolher processos para tirar cópia. Mas, cara, eu já fazia dos 12 aos 14, então todo mundo me conhecia na 13ª vara civil e tal. Então eles deixavam, não, libera pro guri, ele tirava as cópias, obrigado. Sim, já era e já saía, então, cara, parecia que eu era um mini advogado com 13 anos. E eu sentia aquela responsabilidade. E o meu dinheiro era 20, 30 reais na semana, que era para ir pro shopping. E aí eu vi que desde pequenininho aquilo estava se repetindo. E eu demorei para entender. Tu recebia... Eu conseguia fazer o dinheiro, era cada vez melhor nisso, eu era muito esperto e tinha esse dom, mas eu não conseguia reter esses recursos. E isso foi por muito tempo na minha vida. Até na carreira de jogador de futebol. Quando eu peguei um bom dinheiro, eu também me desfiz dele. Até que tu tem que ver que são as tuas crenças, né? Tu tem que mudar elas. Então, é um trabalho que tu tem que estar fazendo. E, cara, joguei futebol. Quando eu voltei do futebol, então, juntei um dinheiro. A gente começou, então, tive Ubers, né? Na época que estava iniciando Uber aqui, eu tinha um carrinho, vendi o carro e aluguei 3 ou 4 carros. Quantos anos tu tinha daí? Aí eu já tava com 26 e 27 anos, Eu joguei futebol até os meus 23 anos, mais ou menos. Tá, mas explica aí essa questão do futebol aí, né? Tu jogou aonde? Como foi? Eu cheguei a jogar na Itália, né? Cheguei a jogar na Espanha. Então, eu jogava aqui no São José, né? Cheguei a treinar no RS Carpegiani, aqui da Alvorada ali. Então, aí eu fui pra Itália, fiz a minha cidadania italiana lá. Treinei lá no Folgore Castel Raimundo, treinei em alguns clubes. Aí fui pra Espanha também. Então, até chegar no Atlético de Madrid, o time B, né? O pessoal, jogou no Atlético de Madrid. Sim, mas foi no time B, né? Que é o time de transição ali, até 23 anos, né? Então, fiquei um tempinho ali, assinei um pré-contrato. E é onde me machuquei de novo, e aí eu... eu ia te perguntar, tu parou, tu não investiu mais nessa carreira
por que tu teve alguma lesão? Então, eu cheguei a operar 3 a 4 vezes o joelho, né? Então, só que hoje, identificando isso, eu vi que é uma mentira que eu mesmo conto pra mim. Porque a gente sempre pode continuar, né? Mas chega uma hora que tu tá cansado e tu não acredita mais naquilo. E aí, já que tu te machucou tantas vezes, tu fala, não, foi o joelho. Né? Mas então, quando tu decide que o sucesso é uma questão de opção tua e escolha, tu sabe que nada vai te parar. Claro, a menos que tu perca uma perna, mas não é o caso, assim. Então, eu acho que sim. Hoje eu falo que é pelas lesões, mas eu já estava bem saturado, porque quem joga futebol não começa... eu comecei a jogar futebol com 7, 8, 9, 10 anos, eu já treinava, né? A minha rotina sempre foi... dos 6, 7, 8 anos, eu treinava de segunda a sexta, em escolinha e tudo mais. Então... tu tem que te comprometer muito com isso. Chega uma hora que tu já faz isso há 20 anos, né? Não é comecei ano passado. Então, é uma vida muito difícil. Né? 1% dos jogadores acabam ganhando 99% do valor do geral, assim. Então, é uma vida que poucos têm esse glamour. E é uma coisa que eu já estava cansado de ficar longe da família, já estava cansado de estar lá passando um pouco de perrengue, é muita promessa. Tem muito isso, né? Às vezes as pessoas, eu sonho em ser um jogador de futebol, eu quero jogar na Europa, eu quero não sei o quê, mas nunca teve aquela distância da família, aquele distanciamento, e sentir essa agora que tu tá sozinho, que tu tá longe, outra cultura, outra língua, isso é complicado. E as pessoas às vezes não avaliam isso, né? Bem o quanto isso pesou pra ti que tu voltasse pra cá daí? O meu pai, quando eu saí daqui, né, ele se preocupava muito, porque eu ia pro centro de Porto Alegre e ele me dizia, essa aqui é a rua tal, essa tal, e fazia um mapinha. E quando eu vi, eu tava lá na Zona Sul. Então, pai, eu tô perdido. E aí ele, como é que esse guri vai pra Itália sozinho, com 17 para 18 anos, né? Aqui. Meu Deus do céu. Mas ele falou pra mim, a dor vai te ensinar a gemer. E, cara, eu acho que basicamente é isso, sabe? A gente passa situações... Eu cheguei lá, era inverno, era 4 da tarde, já tava tudo escuro. E eu só acordava pra ir treinar, às vezes tinha neve, voltava pra casa, não sabia falar italiano e não sabia nada de nada. E, cara, tu te obriga a ser uma pessoa mais forte. Se tu não lava a tua roupa, tu não tem roupa limpa. Se tu não faz tua comida, tu passa fome. E né? O que as pessoas pensam? Vou pra Europa, vou jogar na Europa. Agora a vida tá ganha. Daí tu chegou lá e teve que ficar lavando tuas roupas. Cara, os meus amigos, eles brincam muito, né? Porque, tu falava não sei o que, passa fome, fica fazendo de pobrezinho. Não, mas é que passava... Eles, passou fome na Itália. Não, passar fome em qualquer lugar. Né? E não é que, passou fome, mas teve 2, 3 dias difíceis ali que eu sempre fui muito esperto, né? E aí, tipo, às vezes tu faz coisas, né, que não é tão bacana, mas, tipo, eu ia pro mercado, às vezes eu botava ali um pimentão e pesava e depois botava mais 2. E aí levava, assim, então... E aí eu me virava com o que tinha. Sim. Então, foi um pouco difícil até as coisas começarem a dar certo, né? Sim. Mas é isso, tu tem que aprender que a dificuldade vai te tornar uma pessoa mais forte. Né? Então, foram muito... O meu aprendizado hoje é muito grande. E tem experiências de lá até hoje, que nem hoje eu não como nada se não parar e agradecer. Sim. Porque já fez a falta. Né? Então, eu já dormi em lugares tipo, com muito frio, assim. Né? Então, hoje, sempre que eu tenho uma cama, eu agradeço antes. Aprendeu a ser grato. E isso acho que é o mais importante. Tu sabe que tu falou ali sobre a questão do teu pai dizer, vai ter que se virar, né, agora, né? E isso é um erro, às vezes, muito comum de nós pais. Eu tenho 2 filhos, né? De querer super proteger e a gente não entende que tu tá criando o teu filho pro mundo, né? E o mundo não vai ter a mesma paciência que tu tem e que as pessoas da tua casa têm. Então, tu vai ter que deixar com que eles aprendam, se virem e aprendam na dor, né? Mas a gente acaba tentando isso. E daí, quando tu voltou, então, de lá, né? Tu veio e investiu daí na questão do carro de aplicativo, é isso? Então, na verdade, olha, se eu fizer uma lista de tudo que eu já trabalhei, eu não sei te dizer assim, porque é muita coisa. Esses tempos eu fiz com a minha namorada e, cara, acho que passavam de 50 coisas. Eu já fui garçom, atendente em casa noturna, eu já fui montador de pista de LED de casamento, me cortava as mãos tudo. Cara, atendente... como é que era? Entregador de carne, assim. A gente saía das 3 da manhã até meio-dia, né, para entregar carne. Era um serviço, assim, ralado. Sim. Ganhava R$20 para sobrar 15. Então, muitas e muitas coisas, né, até chegar hoje onde eu tô. Mas o fato é que quando eu voltei, eu ainda trabalhei até na CVC,
trabalhei como agente de viagem por uns 9 a 10 meses, porque eu sempre via... isso eu acho que é uma coisa que eu levo pra minha vida, tá? Quando eu fui garçom, ou quando eu fiz coisas até que as pessoas poderiam não achar que é um serviço tão bacana, eu sempre tive muito bem claro pra mim desde pequenininho que eu ia ter sucesso. Eu sempre soube que eu ia ter uma vida muito boa, a casa mais linda, o carro mais bacana, ia viajar o mundo. E eu sempre soube que o que eu estivesse fazendo era o Ricardo sendo o garçom por um tempo, o Ricardo sendo entregador de caminhão por um tempo. Mas eu ia pegar aquilo, aprender e sair mais forte. Tanto que hoje eu sou chefe, eu não me vejo como chefe, eu sou um líder de uma organização e eu tenho pessoas que são lideradas por mim, só que eu sou reflexo de todos os lugares que eu passei e todas as pessoas que já me lideraram, que foram meus chefes. E tudo que eles fizeram bacana, eu tento pegar. E o que eles faziam de errado, hoje eu conserto, sabe? Então, toda pessoa que eu chego, que entrevisto na frente, eu falo, cara, o que eu posso te dar minha palavra, que o que eu falar pra ti eu vou cumprir. Sim. Eu não posso fazer a minha parte e a tua. E graças a Deus tem dado certo. Hoje a gente vai ter 6 anos de empresa e eu não tive um processo trabalhista. Todos os meus amigos que têm empresa, eles riem da minha cara e falam, tá, beleza, espera um pouquinho mais. Mas o fato é bem assim, é quase que uma praga. Calma que vai vir. Né? Mas não tem problema. Eu sei que eu faço tudo certinho. Se alguma pessoa, porventura, vir a me processar, vai ser uma coisa que eu tô fazendo certo, né? Mas eu vejo que, tipo, eu tô no caminho certo. E a gente tem que ver se guiar pelas estrelas. Cara, 6 anos de uma empresa, né? Tu só ter aumentado. Só aumentar. Ter um carinho tão grande da nossa comunidade, mais de 11 mil seguidores no Instagram, né? E tu não ter um processo trabalhista, cara, alguma coisa eu tô fazendo de certo. E foi fruto de todas essas experiências que para muitas pessoas seriam derrotas e fracassos, né? Porque minha família falava muito isso. Esse guri não se apruma, tá sempre inventando uma moda. Eu já quis ser piloto de avião. Eu ia ser... Tu já foi taxado pela família de sonhador? Meu assim, Deus, eu sou louco. Eu já ouvi isso na minha também. Muito, eu sou louco. Até o meu primo que hoje trabalha comigo, né? Ele foi meu primeiro funcionário, hoje é meu gerente, e eu vou tornar ele meu sócio. Porque eu vejo que eu quero fazer outras coisas, botar a empresa nos Estados Unidos, quero fazer outras coisas, eu quero que a empresa siga e eu de fora. Então eu quero transformar ele em meu sócio. E ele me fala muito isso, né? Porque ele tem uns 8 anos a menos que eu, então eu tava jogando futebol na Europa e ele... eu tava lá na família enquanto tu tava lá. E eu lembro que eles falavam, o Ricardo é doido da cabeça, ele é louco. E esse guri, olha, as coisas que ele inventa, porque eu sempre chegava com uma ideia diferente. E realmente, eu às vezes não me aprumava. Só que cada pedacinho desses fez eu ser quem eu sou hoje, sabe? E fez parte dessa história. O Steve Jobs fala uma coisa muito bacana. Ele foi pra faculdade não porque ele queria, porque foi prometido pra mãe biológica dele. É uma história bem bacana. E aí os pais deles adotivos mandaram ele pra, acho que foi Stanford. E aí ele chegou lá que ele não queria mais ficar em Stanford. Só que ele fez um curso lá que era o melhor do país, que era de caligrafia, desenhos gráficos. Só que desenho manual, assim. E ele fez aquele curso que foi o único que fez sentido pra ele. E ele largou a faculdade, não tinha o que comer, ficava posando em quartos diferentes, assim. E, cara, quando ele largou e foi criar a Apple, ele disse que a Apple só foi a Apple por causa do desenho que ele fez, que era da maçã mordida, porque ele fez vários. E quando ele fez como uma mordida, tudo fez sentido. E ele falou, conecte as linhas. Lá atrás, ele era um fracassado em Stanford, que os pais adotivos gastaram todo o dinheiro que tinham para mandar ele para lá, e ele não aproveitou a oportunidade. Mas ele sempre soube que não era aquilo para ele. Então, quando ele pegou aquele curso, o único que ele fez, e juntou na empresa que ele criou, que hoje simplesmente, né, ela é uma das maiores empresas do mundo, foi porque ele conseguiu ligar os pontos. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Enquanto tu pegar o iPhone pra tá aqui de peso de papel, ou pra trancar uma porta, né, ou pra segurar um livro, e tu tá vivendo aquilo, e pra ti tá tudo bem. Mas quando tu entende que tu é um iPhone com uma tecnologia 5G, e ela é mais poderosa do que computadores de 10 anos atrás, e tu é isso. Só que tu fica vivendo como... tu é um iPhone, mas tu vive como se tu fosse um segurador de livro, assim. Então, quando tu entende que tu tem essa potência, esse poder, cara, é bomba nuclear, assim, sabe? Porque eu acho que é isso. Tem um tempo que tu vive aquela coisa e vai indo, mas aí tu entende, não, para aí.
Eu tenho poder, eu tenho essa força para ser o que eu quiser. E como eu falei, o sucesso ele é a opção tua, né? Sim. E tu sabe, Ricardo, que a gente falando de sonhos, né? E eu até comentei contigo, eu também já fui taxado de sonhador, no caso, né? E várias coisas. E eu também sempre tive esse pensamento de que um dia eu vou ser muito bem sucedido, eu vou ter as minhas coisas e tal. Mas, assim, eu sempre disse para os meus filhos, e falo isso para as pessoas em treinamentos e coisas, cara, se tu não sonhar para ti, quem é que vai sonhar para ti, né? Então, tu precisa sonhar para ti, mas tu precisa também só sonhar, não vai te ajudar. Tu precisa sonhar, tu precisa te empenhar, tu vai usar a tua experiência, a tua bagagem, para que tu consiga atingir as tuas metas, né? Exatamente. E no teu caso aí, que tu conseguiu hoje, né, chegar nesse ponto, como é que foi a questão de planejamento para ti, por exemplo? Para as pessoas que estão nos acompanhando, o cara fez isso, e hoje ele tem uma empresa. Como foi essa questão do planejamento para ti? Como é que tu foi aprendendo? Foi na marra? Tu te especializou e tal? Como é que foi Então, essa parte também é muito engraçada, né? Por isso que eu acho que era taxado como louco. E, cara, eles têm muita razão. Porque tudo que eu ia fazer, eu tinha uns planejamentos, só que, tipo, eu sempre fui muito criativo. Então, quando tu acaba fazendo um planejamento com uma criatividade muito alta e tu não tem recursos, tu precisa ser meio louco, tu precisa pensar fora da caixa. E pra mim foi assim. Quando eu conheci a Tayane, né? A gente tem um vídeo lá no YouTube, o canal é Ricardo Froze. A gente conta a história, né? Eu me apaixonei pela Tayane e eu tava indo pros Estados Unidos. Então, eu não tinha... Foi o último dinheiro que sobrou dos Ubers, que não deu muito certo lá, até voltando ali. O Uber não deu muito certo, eu fui ali, vendi o que tinha, juntei os dinheiros, porque eu ampliei para 4 carros, botei motoristas para trabalhar e, não, agora eu vou ficar rico. E aí os caras falavam que estavam trabalhando e quando eu vi, estavam lá num churrasco, estavam com o carro parado e eu, não deu certo. Recolhi tudo, juntei o dinheirinho e aí o que me sobrou, eu fui para Nova York, um amigo meu, o cara foi para Nova York, o cara tem dinheiro por isso? Não é assim. Um amigo meu tava muito bem lá, ele falou, cara, só compra passagem aqui, comida e lugar pra ficar tu tem, né? E a gente vai fazer umas viagens aí, tu vai junto, porque a empresa aqui da nossa vai pagar as coisas e tal. Eu, não, beleza. Eu não tinha cartão de crédito, ninguém me dava cartão de crédito. Eu peguei, então, um cartão emprestado do marido da minha prima, tirei a passagem 10 vezes sem juros, peguei dinheiro emprestado, comprei uns dólares e fui. E aí cheguei lá, então, né, eu tinha lugar pra ficar, tinha comida, e aí eu peguei e escolhi coisas que eram muito baratas, tipo calcinha, por exemplo. Trouxe lá, comprei calcinhas a $1 e conseguia vender, fiz o preço que, consigo vender a $5 e vai me dar um... Cara, eu trouxe bastante coisa. E daí, nessa viagem eu consegui levantar, olha, um bom dinheiro, assim. E eu juntei o que a Tayane tinha e a gente então fez o nosso carrinho, né? E aí eu fiz uma pesquisa de mercado, aí que tá, né? Como é que foi o planejamento? Eu levantava às 4 da manhã e ia pra parada de ônibus na frente do mercado da família da minha namorada. Que o tio dela é o dono, né? O pessoal acha que, meu Deus, casou com uma dona de mercado, não. E aí eu ia lá pra parada, 4 da manhã, com o celular escondido assim na cueca ali, pegava e anotava. 4 e 2, 3 pessoas. 4 e 4, 5 pessoas. E eu... não vai dar certo isso aqui. E eu fiz isso por 4 dias, acordava às 4 da manhã e ficava lá e não vai dar certo. Pra ver o fluxo. Pra ver o fluxo, porque a nossa ideia era botar um carrinho de pão de queijo ali e vender pão de queijo e café, né? O recheadinhos. E aí, tava lá com a família da minha namorada e falava, olha, o barbudo é louco. Como assim? Não, o barbudo fica sendo 4 da manhã ali, quer botar pão de queijo e não vai dar certo. E eu não tinha nem pensado, se chover, o que eu faço? Sim. Então... Até que eles falam, não, bota ali na frente do mercado, né? Que se chover tu pode ficar ali. Eu falei, não, tem certeza? Não, bota ali. Não vai atrapalhar ninguém. Até que então teve a oportunidade, a gente botou o carrinho ali e tal. Só que lá atrás, então, a gente não tinha carro, tudo. E aí eu não tinha nem cartão de crédito. O que eu fiz? Eu pegava... Mas só explicar, era um carrinho que não era que tu ficava dentro, tipo um trailer, né? Era um carrinho que tu ficava na Isso, é um food cart, né? No caso, ele tem pneu de bicicleta, assim, mais ou menos. A gente empurrava ele, ligava na luz... E aí, no final do dia, tirava da luz, recolhia e guardava ele, né? Então, a gente quis fazer da melhor forma. A gente tinha grama sintética, largava a grama sintética, empurrava o carrinho, ligava na tomada. Aí, quando teve o freezer, a gente soldou rodas no freezer da Coca-Cola. Desculpa, não sei se pode falar. Empurrava ali o freezer De repente, eles nos patrocinam.
E então era bem complicado, assim, mas era sofridinho. Mas um pouco antes, antes de fazer esse carrinho, eu sabia que em algum momento eu ia precisar de crédito no banco, né? Eu ia precisar até de um carro em algum momento. E a gente não tinha dinheiro pra nada. Então, o que eu fiz? A minha mãe pediu pra eu depositar R$1.000 pra ela. Eu morava ali na Brasil, na Ubirici, e ali na Brasil cheio de bancos, né? Então eu caminhei, acho que uns 13 quilômetros, fui até lá no Strip Center, depositei R$500, depois caminhei mais, depositei 500, saquei os 1.000, depositei mais 500, eu caminhei acho uns 20 quilômetros aquele dia. E aí eu depositei uns 5.000, do mesmo R$1.000, dos mesmos R$1.000. E aí o que acontece? No outro dia eu fui, tu me empresta 3, mãe, te devolvo em 2 dias. E fui fazendo. E eu fui depositando e tirando o mesmo dinheiro. Em um mês eu girei R$30.000. Dos mesmos 2, 3 mil que eu peguei ali emprestado e devolvi na hora certinha. Aí eu já criei um crédito com ela. Ó, Ricardo, me devolve. E aí o banco viu que eu já girei um dinheirinho e já me ofereceu um cartão de crédito. Cheguei lá, conversei com eles. O que eu faço para ter um cartão de crédito melhor? E eu quero fazer um consórcio. Porque em um momento eu vou ser empresário agora. Olha a minha cabeça. Eu vou ser empresário, eu vou precisar de uma caminhonete. E aí fui lá. E aí, então, comecei a pagar um consórciozinho de 200 e poucos reais por mês, né? E então, as coisas foram indo. Aí eu fui tendo um cartãozinho de crédito, né? Quando eu fui usando, eu sempre pagava direitinho. O consórcio foi indo até eu conseguir, então, a gente comprou nossa primeira caminhonete, né? Uma montaninha. E aí que nos ajudou muito nos eventos. Então, foi feito um planejamento dessa forma. E isso até hoje é comemorado por nós, né? Eu vejo que 4, 5 anos atrás a gente não tinha cartão de crédito, e quando chegou o nosso cartão de crédito, o Unlimited, né, que é o Black, o Unlimited, né, sem limite e tal, eu fiz um story, falei, cara, é muito importante a gente lembrar da onde a gente veio, o planejamento que foi uma coisa louca, cara, pegar dinheiro e sair caminhando em banco, depositar e tirar o mesmo dinheiro, porque até R$2.000 eles não pedem pra dizer qual é o CPF. Então eu ficava tirando como se várias pessoas depositassem dinheiro na minha conta. Eu imaginava que aquilo podia ser real um dia. E aí o banco acreditou, eu acreditei. Sim, entendeu, e hoje a gente tem, então, uns cartões de créditos bons. A gente conquistou mais do que a Montana, né? E as coisas vão acontecendo dessa forma, mais ou menos, assim. Mas legal, assim, ó, e isso é importante, né, Ricardo? Porque, assim, ó, nós falamos de crenças, né? As crenças limitantes que não permitem com que a gente cresça, né? Nós temos muito hábito da desistência, né? Não está dando certo, não sei o quê, e sempre o nosso inconsciente vai levar para o lado pior, e as pessoas da nossa volta vão achar que tu está ficando louco, né? Então, como é importante a gente entender que a carreira, né? Falando de carreira, porque a história da carreira ela vem por causa da corrida de cavalo, né? Carreira. Não sabia. Só que a nossa carreira não é assim na vida real. Isso é muito bonito na teoria, né? Na prática, a nossa carreira ela tem várias ramificações, né? Para chegar onde tu chegou, tu foi isso, foi aquilo, né? Foi garçom, né? Eu fui maître. Então, todas essas coisas, sim, a gente vê que para chegar lá, e o principal disso tudo é tu agregar essa experiência, né? Pegar o melhor de tudo para te poder colocar em prática, né? E nunca desistir, né? Esse é o principal. Mas, assim, eu quero que tu conte uma história aqui para o pessoal aí que está nos acompanhando, sobre um sonho teu, falando de sonhos, né, e não desistir e tal. Depois nós vamos entrar mais na tua história aqui do Recheadinhos. Eu quero que tu conte a história do sonho que começou lá quando tu foi manobrista. Tá. Conta aí essa história aí. Como eu te falei, se hoje fosse botar uma lista de coisas que eu já fiz na minha vida, são muitas as coisas. E aconteciam assim, eu tava em casa e o meu ex-cunhado, ele falou assim, não quer ser manobrista aí? Não, quero. Vai dirigir só Porsche, Lamborghini, Mercedes, BMW. Era o quê? Uma casa de evento? Era um evento de uma empresa aí bem famosa. Então iam durar por alguns dias ali e tal. E aí a gente tinha que estar manobrando esses carros. Não quero, ganhar um bom dinheiro. E tinha que usar terno ainda. Mas é isso mesmo. E daí então eu peguei e fui com ele. Eram por 4 horas. E eu estava acostumado a trabalhar 10, 12 horas para não ganhar nem metade. Né, para dirigir carros que eu não sabia nem como dirigir. Realmente, eu aprendi muitos carros lá a dirigir. E aí, então, chegou numa hora que a gente fazia uma filinha, eram 4 manobristas. E aí, dependendo do carro, a gente começava a se dar soco, assim, se empurrar para o outro passar na frente. E aí, chegou uma Mercedes preta, linda, linda, linda. E aí, era na minha vez, assim. E não tinha ninguém nem disputando comigo, tá?
Fui ali, meio que aprendi, o cara foi embora, meio que fui vendo onde é que é aqui o botão esse e tal. E andei. E a gente tinha um trajeto, a gente tinha que ir reto, dobrar à direita e entrar. Só que era uma quadra inteira. Sim. E tinha uma outra entrada do outro lado da rua. E aí eu peguei e dobrei, quando dei uma aceleradinha, eu senti assim a potência do carro. E diferente dos outros que eu tava dirigindo. E aí quando eu tinha que dobrar à direita, eu não conseguia entrar. Eu segui reto. E quando eu segui reto, eu fiz uma coisa que tomara que o dono do carro não veja. Eu acelerei, cara. Mas eu acelerei de uma maneira assim que me grudou. Sentiu o carro? E eu, caramba! Pra não falar um palavrão. Meu Deus do céu! Eu vou ter esse carro, eu não posso morrer. Eu bati assim, eu não vou morrer sem ter esse carro. E, cara, aquela sensação, aquela adrenalina foi uma coisa que me preencheu. E eu acho que é sobre isso, sabe? Uma coisa é tu sonhar, mas quando tu sente, e o sentimento, ele é 100 vezes mais forte do que o pensamento. Por isso que é tão complicado, né? Mas a gente precisa sentir. E aí, quando eu senti aquilo, eu dobrei, e aí eu entrei, estacionei aquele carro, eu não queria largar aquele carro, eu passava a mão assim. E aí eu pedi pro meu cunhado, pega o celular aí, aqueles celulares mais antigos, faz um vídeo pra mim. E eu tenho esse vídeo, né? Tá até no canal no YouTube, ele fiz. Eu baixo o vidro elétrico assim, ó. Essa é a minha vida, né, fera? E dou uma manobrada e saio com o carro, assim. Então, isso ficou muito marcado pra mim, 11 anos atrás. Passou um tempo, 11 anos atrás. Conheci a Tayane e tal. E aí ela, qual carro? O meu sonho é ter uma Mercedes. E foi, a gente tava montando um evento. E eu já com a nossa montaninha, né? Que a gente comprou por aquele planejamento que eu fiz com o banco. Consegui fazer o consórcio, tirei ela, foi muito sofrido. 4 anos para pagar fora o consórcio. E aí a gente foi montar um evento. E aí a gente precisava comprar umas catracas para prender as coisas na montana. E aí ela comprou para mim um chaveirinho da Mercedes escondido. E me deu. Oh, que legal. E aí ela pendurou ali e falou assim, pra tu ficar olhando todos os dias e pra que tu lembre do teu carro. E, cara, pra mim aquilo, eu abracei ela e foi muito especial, né? Te emociona. Isso, faz uns 4 anos isso. E aí, sempre que eu tava... E tu olha, mas meio que tu esquece, assim, fica um sonho que tu não acredita naquilo. E aí eu olhava e quando parava uma Mercedes eu ficava olhando pra minha Montana, pro símbolo da Mercedes e pra Mercedes que tava na frente na rua, né? E aí eu me lembrava, eu tenho um sonho, porque a gente vai deixando esquecido, porque tu não acredita muito. Até que 2 anos atrás, tava numa das piores fases da empresa, assim, a Tayane tava mal, a minha namorada tem depressão, e ela não tava mais acreditando nas coisas. Eu falei, não, vai dar certo. E eu deixei ela em casa e eu fui sair pra espairecer a cabeça. Eu de bonézinho da Rechadinhos, de camisa Rechadinhos, de uniforme. Parei na frente da Savaralto, porque não tinha, que é a loja da Mercedes, e eu não tinha coragem de entrar naquela loja. E aí, como tava fechado, já era 10 da noite, eu estacionei a Montana e fui lá e comecei a olhar os carros. E aí é até meio complicado de tu ver, porque é meio alto, assim, não tem como tu ter muito acesso. E aí eu peguei e decidi fazer um vídeo. Falei, não, é agora. E eu fiz um vídeo, bati no vidro e falei, aqui tem carros de mais de 400 mil reais e tal. Eu tenho esse sonho há muito tempo, mas agora eu tô declarando. Eu vou ter esse carro até o meu aniversário, daqui tantos meses. E eu não sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada de errado, eu vou ter esse carro e eu decreto isso. E eu acredito no meu sonho. Não faço ideia como, porque não tem 400 mil reais, mas eu vou ter esse carro. E aí é muito legal, né? Porque faz aí 4 meses que tá aqui a chave dela, que eu tenho, então... Parabéns, que show. Esse sonho. E, cara, é muito louco, porque... Eu fui num borracheiro ali, que eu tenho o aro 20, né? E ele, tu só desfila com esse carro, né? Eu falei, cara, eu ando como louco. Eu parece que é um manobrista todo dia dirigindo o carro que ele sonhou, porque todo dia que eu entro no meu carro é uma sensação única, assim. Do nada, às vezes eu dou uma acelerada pra lembrar. Porque, claro, eu tô com ele há 4, 5 meses, mas eu acho que o grande segredo é isso, sabe? Quando... Tu não tinha e era quase que impossível. Então, quando os recursos eles são limitados, a tua criatividade tem que ser infinita. E quando tu consegue aquilo, segue vivendo como que aquilo ainda fosse teu sonho. Porque senão se acostuma e perde a graça. Então, cara, todo dia que eu entro, eu vim pra cá, pra esse podcast, e eu peguei minha Mercedes, eu botei a música preferida e eu abro o teto solar e eu venho vivendo o meu sonho, sabe? Então, eu acho que isso é o principal. Legal. Tu sabe que tu falou ali sobre sentir a sensação, né? E isso é uma das coisas que as pessoas precisam aprender mais, sabe? Porque a gente vive num mundo onde é muito mais fácil reclamar
do que buscar sonhos, do que se qualificar. E as pessoas esquecem de sentir o prazer das coisas, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho assistido muito vídeo, muita coisa sobre isso, e nas palestras falado sobre isso, né? É tu sentir, qual vai ser a sensação quando tu estiver dirigindo esse carro? É tu começar a ter de manhã essa sensação de, cara, de prazer, de conquista, de reconhecimento, de merecimento, né? Meu merecimento, eu mereço isso e eu estou buscando isso. Mas outra coisa que eu achei importante, que tu comentou ali da tua esposa, né? Desculpa o nome dela. A Tayane. Tayane. Né? Como é importante tu ter pessoas à tua volta que sonham contigo. Quando ela te deu aquele chaveiro, não foi um chaveiro. Foi uma demonstração de tipo assim, ó, toma, eu acredito em ti. Ela tá contigo, ela acredita em ti. E é importante, cara, ninguém cresce na vida se também não tiverem pessoas à tua volta que vão acreditar em ti, né? É verdade. Na verdade, isso que tu falou, e quando tem um vídeo ali, até me emocionei de novo, porque eu falo, né, eu sempre mentalizava, isso é uma coisa que eu não falei antes, tá? Mas todo dia antes de dormir, eu mentalizava que eu ia ter a Mercedes, não sei como, e aí só que não dava muito certo, porque eu não sentia de verdade isso. E aí, então, eu criei uma história na minha cabeça que fez sentido pra mim, eu comecei a sentir, e antes de dormir, às vezes eu chorava, porque eu imaginei que quando eu tivesse a Mercedes, não importa como, e esse é o grande truque, porque as pessoas não conseguem chegar onde elas querem, porque elas entendem que, como eu vou fazer isso? E hoje a tua condição não te permite. Sim. Então, quando tu te concentra no como, ferrou. Mas quando tu esquece o como, entende que Deus, o universo, o que for, ele tem um plano, e se tu acreditar, as coisas acontecem, começa tudo a conspirar a favor, esse é o caminho. Então, pra mim, quando deu certo foi isso. Quando eu imaginava que todos os dias, quando eu pegasse a chave da Mercedes, eu ia estar com meu pai e a minha mãe, eu ia abraçar os dois, ia fazer um breve agradecimento, falar, eu sou o homem que eu sou por isso, obrigado pai, obrigado mãe, e abraçava eles e chorava e apresentava o meu carro pra eles. E cara, eu chorava demais, assim. E aí eu imaginando, eu sonhava. E tem estudo sobre isso, que quando tu sente tão forte, o teu cérebro não sabe se é verdade ou não é. Sim. Vai num cinema e vê um filme de terror. E tu começa sabendo que é lá na imagem, que são atores, que nada tá acontecendo, mas tu começa a ficar todo cheio de medo e tu tem sustos. Sim. Porque o teu cérebro não sabe sentindo, se né? tu não tá naquela Aquele cena. momento. E no vídeo eu falo isso pra Tayane, ela foi ela foi a primeira pessoa, né? E como tu falou, como é importante, a minha família inteira, ela me ama. Sim. Mas eles, pra mim, pra eles eu era o louco. E aí quando tu encontra uma pessoa que acredita em ti, isso amplifica e te dá um poder muito forte, sabe? Então, a Tayane, ela teve esse poder e tem até hoje, porque as minhas ideias são loucas, né? De 100 ideias que eu tenho, 99 são loucas e 95 dão erradas, mas 4 elas são maravilhosas. Sim. E elas fizeram chegar onde eu tô aqui e chegaram até a Mercedes, né? Então, basicamente é isso, assim. Legal. É isso aí. Tu contou aqui um pouco da tua história antes de chegar a ter o teu negócio próprio, né? E a gente percebeu assim que tipo, tu foi jogador, foi manobrista, foi garçom e tal, aonde tu era liderado, né? E hoje eu dou muito treinamento para líderes e a gente vê líderes que eles se tornaram líderes pelo tempo e muitas vezes até, na minha opinião, muitas vezes até despreparados, porque foram com tempo na empresa, tempo de empresa, ganhando um salário que daqui a pouco não tem mais o que botar e bota como líder, né? Como é que foi para ti daí agora? Pô, tu começou sozinho, era tu, de repente, tua esposa, aí o teu primo, né? Isso. Teu primo, e agora tu começa a gerir pessoas. Como é que foi esse desafio para ti? Assim, agora eu tenho pessoas que trabalham comigo, que eu tenho que ser o exemplo para eles, né? Eu acho, como tu falou, lá atrás, né, tem circunstâncias, como a gente falou, quando eu fui pra Europa sozinho e passei algumas dificuldades, a dificuldade ela te ensina como se portar, né? E tu vai ficando mais forte de alguma forma. Até no futebol mesmo. Eu sou primeiro volante, então para quem entende futebol, é uma posição de muita marcação, tem que ter muito fôlego e não é de habilidade. Tu só tem que fazer bem o teu trabalho dentro, né, da equipe ali, para ajudar. Então, muitas vezes que eu fui capitão foi por causa disso. Porque eu sempre me coloquei à disposição do treinador
para dar o meu melhor, independente se eu tivesse com o pé machucado ou o que fosse. Então, eu sempre corri muito mais que os outros. E foi isso que fez eu chegar tão longe. Porque eu queria do fundo do meu coração. Então, eu me tornei um liderado, eu era liderado e me tornei um líder por essas circunstâncias. Quando a empresa era a Tayane e eu, a gente trouxe o primeiro funcionário, eu sempre tive esse medo, né? Eu fiz administração na URGS e na PUC, não concluí, né? Mas o fato é que eu via lá pessoas que estavam estudando comigo, que os pais tinham empresas muito grandes, né? O pessoal da Gerdau, pessoal da Betanin, pessoal, olha, de empresas com mais de 200 colaboradores, 1.000 colaboradores. E eu me sentia muito mal, porque eu ficava pensando, cara, olha só, esses caras aqui têm uma empresa para tocar, eu não tenho nada, né? Então, eu pego 3 ônibus para chegar na faculdade, os caras chegam com um carro de 300 mil, quem eu sou? Só que daí, como eu entendi que eu sou o que os pais deles eram, porque a faculdade da PUC era empreendedorismo e sucessão, então era para tu suceder, eu não tenho nada para suceder. Mas eu sou o cara que vai criar alguma coisa. E isso, para mim, eu acho muito mais bonito do que eu simplesmente ter que suceder uma história do meu pai. Eu tô trilhando o meu caminho, sabe? Então, para mim, é sobre isso. E quando eu assumi esse papel, não, eu sou o cara que vou criar. E aí me preocupava muito quando eu tive o primeiro colaborador. Eu falei, cara, não sei ser chefe. Como é que eu vou fazer? Então, eu pensava e falava pro Nicolas, né, que é nosso gerente hoje. Eu quero ser um líder muito bom para ti, para um dia poder ser líder de 10, 20, 30, 50 pessoas. E vai ser um processo. E foi. Uma coisa que eu sempre falei para ele, cara, eu não nasci chefe, eu não nasci líder. Todos os dias eu aprendo contigo e aprendo com os meus erros, né? E aí ele entendia isso e ele via porque eu estava sendo sincero. Sim. E eu estava humanizando. E sempre... Uma coisa que eu aprecio muito nos grandes homens e grandes mulheres, né, da história, eles assumem a responsabilidade, independente se ela não é deles. Sim. Porque tu entende que se deu um problema num ponto... Eu tenho carrinhos de açaí, né? Se um carrinho meu de açaí que está lá longe deu problema, a culpa não é daquele meu colaborador, do meu funcionário. A culpa é minha. Eu que selecionei, eu que fiz a escolha de botar ele lá, eu que não treinei ele da forma adequada, e a culpa é só minha. E quando tu começa a assumir a responsabilidade de tudo, e quando as coisas dão certo, tu divide a responsabilidade com todo mundo da tua equipe, e quando dá errado, tu assume pra ti, todo mundo começa a correr por ti. Então, acho que a primeira coisa foi essa. Ter a humildade de saber, cara, eu não sei nada, como é que eu faço? Sim. E tu aceitar que tá tudo bem, ninguém te ensinou e vai ser um aprendizado. Tu não tem pai ou mãe que tiveram empresas. Então, tu vai ter que ser o cara que vai criar. E se outros fizeram, tu também pode fazer melhor. Então, foi esse processo. Foi com um funcionário, foi com 2 funcionários. Até, né, a gente já chegou a estar com 13 funcionários. Terminou a temporada de verão, a gente recolheu alguns carrinhos. Então, a gente reduziu a equipe. Claro. Mas era bem bacana, assim, ter o gerente, eu tinha supervisor que supervisionava os carrinhos de açaí, passava, né, dando os ensinamentos e de ponto em ponto. Então, graças a Deus, pessoas que saíram hoje, né, são muito gratas porque a gente tem isso. A gente está sempre aprendendo e quem entra lá na nossa empresa, a gente quer que saia uma pessoa um pouco melhor, né? Mesmo que não siga a carreira conosco. Legal. Tu falou aí sobre dar o melhor, né? Eu sempre tive esse pensamento assim também, de tipo, se eu decidir fazer um trabalho para ti aqui, mesmo que seja de graça, eu vou fazer ele da melhor forma possível, porque eu entendo que é o meu nome que está ali. Vou te dar um exemplo, teve um amigo meu que eu fiz a mudança, ajudei ele na mudança da casa dele, e ele pediu se eu instalava um ventilador para ele. Como eu já trabalhei com elétrica, né? Eu fiz a instalação e aí chegou na hora de colocar a chave, de ligar e desligar. Ele disse, pode botar por fora, assim mesmo e tal. E aquilo me incomoda, porque eu tenho toque, né? Então as coisas têm que ser alinhadas, organizadas e tal. E aí eu disse para ele, cara, eu não vou botar essa chave. Não, mas pode botar, a casa é minha, é casa nova. Imagina, ele estava se mudando para casa nova. E eu disse para ele, não vou botar, cara. Eu vou quebrar um pedacinho da tua parede, eu arrumo, faço arremate. Tipo, imagina, tu tá fazendo uma mudança num dia e fazer tudo isso, né? E aí, porque eu fico pensando assim, o que tá ali é o meu nome, entendeu? Mas foi de graça, ou tu pagou, ou tu cobrou 10 mil para instalar, ou fez de graça. É o teu nome que tá ali. Então eu penso assim, alguém vai chegar aqui e vai dizer assim,
Bah, quem é que instalou esse teu ventilador? Ele vai ver aquela fiação por fora. Ah, o Osmar fez para mim. Bah, que serviço porco, né? Então eu fico pensando assim, como é importante. E para ti, assim, nessa questão de fazer o melhor, assim. A gente vê que tu sempre buscou isso, quando foi manobrista, quando foi garçom e tal. O que hoje te motiva ainda mais? Tu alcançou teus sonhos, é isso que tu quer? O que tu projeta mais assim para tua vida? Então, falando disso, né? Quando eu fui garçom, atendente de festas, eu estava na PUC, na faculdade essa de empreendedorismo e sucessão. E eu estava aprendendo várias coisas que nunca tinha visto na vida, assim. Uhum. E aí eu trabalhava, ganhava, sei lá, R$80 para ficar das 9 da noite até as 5 da manhã. E muitos dos meus colegas da faculdade iam lá e eu atendia eles, né? Era uma festa de alto padrão. Então era camarote, eu tinha que levar bebidas caras. Uhum. E eu estava atendendo meus colegas nas mesas e nos camarotes. E aquilo não é que me incomodava, mas como eu te falei, eu sempre soube que eu ia ser um cara muito grande fazendo uma coisa por um tempo para aprender alguma coisa. Uhum. E chegou um momento que eu falei assim, ó, esse aqui não é o meu lugar, eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí, então, eu estava sendo atendente já por uns 2, 3 meses. E aí eu pedi pra supervisora lá marcar uma reunião com o dono da festa, que eu tinha uma proposta irrecusável para fazer para ele. E aí, cara, fui lá, juntei 2 pessoas como meus sócios. Uhum. Um que tinha muito dinheiro e não sabia o que estava fazendo naquela mesa. Sim. E o outro que ele conhecia muita gente e não tinha R$1. E eu era o sonhador. E aí o que eu fiz? Eu falei, tá, tu tem muita gente, tu tem muito dinheiro e eu tenho uma ideia. Vem comigo. Uhum. Fui lá, marquei uma reunião com ele e aí como na faculdade a gente teve aquele ensinamento, eu preparei tudo, um projeto no Canva, né? Uhum. Que aí quanto, em quanto tempo e mostrei pra ele. Porque era uma festa eletrônica muito famosa, né? Era a Pixie Club. E aí eu falei pra ele, a gente vai ter uma festa... Vamos fazer uma festa sertaneja, assim, é isso, vai ser a festa do beijo, que nem tem lá no cinema, que tu beija na frente e tu ganha metade do ingresso, e vai ser aqui a festa do beijo, e a gente vai ter um sapo, que quem não quiser vai beijar o sapo, e vai vir um cara fantasiado de sapo, e o cara ficou ali, adorei, mas tá, quantas festas já fez? Não, nunca fiz festa. Aí o cara do lado falou assim, esse aí é o nosso garçom. Aí o cara, e foi... Resumindo, eu impactei tanto ele não deixou fazer uma festa, porque seria loucura da cabeça dele mesmo. Mas ele falou, olha só, não querem ser promoter? Tá, o que o promoter faz? Quero, mas o que faz? Não, promoter tu vai vir só sexta e sábado na festa, tu vai ganhar ali um combo e vai ganhar R$300 pro final de semana. Pô, eu tava ganhando R$80 pra estar servindo. Bah. Se eu ganho 300 pra ganhar uma mesa, um combo e trazer gente e isentar as pessoas de graça, quero ser. Foi por um tempo e eu comecei daí a fazer o quê? Eu não bebia, eu pegava o meu combo e dava para as pessoas que tinham mais dinheiro e falava, olha só, mas o que tá me dando isso? Só lembra de mim a próxima vez que for comprar camarote. Sim. E eu fui fazendo isso, até que em 2, 3 meses os caras que estavam há muito tempo lá vendiam 2 camarotes, 3 camarotes no mês, eu tava vendendo 10, 12. E aí até que foi, né? Chegou na hora de receber, ele foi lá e eu tinha anotado tudo bem certinho, né? Aí quando era para receber uns 3 mil, ele foi me pagar 1.200. Aí eu falei, não, mas parece... Ele não veio, mandou alguém. Aí eu falei, não, mas fala pra ele, tá errado. Não, é isso aqui, se tu não quer... Não, faz o seguinte, eu não quero nenhum real. Fala pra ele, então. Só que assim, ó, quando tu acorda uma coisa, se cumpre. Tu não inicia uma obra e fala, vou te pagar tanto e depois, mas a casa eu não consegui alugar e tu decide que não tá bom e vai me pagar metade. Não, então não quero nada, obrigado, mas eu não trabalho mais aqui. E fui embora. Passou acho que 1 semana, 2 me ligaram que iam me pagar certinho e eu ia pro marketing. Então, tu vê, eu trabalhei 1 ano no marketing daquela casa, né? Eu trabalhava com salário fixo e mais ganhava 50 centavos por pagante de toda a festa que tinha naquela casa. Cheguei a estar ganhando ali R$5.000 por mês, né? E, cara, eu era garçom. Então, porque eu decretei pra mim que, tipo, eu ia fazer a diferença, que eu ia fazer uma coisa diferente e fui buscando até chegar pro marketing ali. Mas, só voltando, eu tinha me perguntado sobre o que mesmo? Sobre... E agora? Que eu ia linkar. A gente tava falando sobre dar o melhor, não? Tá, isso. Então eu acho que é justamente isso, né? Tu tá fazendo uma coisa e eu tava sendo só atendente, eu podia simplesmente pegar, ir lá e fazer o meu serviço bem feito, que era o que eu fazia. E eu dei o meu melhor. Só que eu vi que eu podia ser grande naquela casa noturna. E eu cheguei e realmente, tipo, além de ser atendente, eu fui promoter e virei do marketing. Eu fiz festa sozinho, sabe? Sim. Então, tipo assim, tinha um dia que a casa não ia abrir na sexta-feira
E aí não ia abrir nada, não ia funcionar. Eu falei, cara, a gente paga aluguel, a estrutura tá aqui, posso fazer uma festa? Ele, tá, já tava lá um bom tempo, Claro. já é um renome, até que eu fiz a minha festa. Ah, qual é o orçamento? É tanto. Fui ali, era uma festa da Indonésia. A gente alugou uma fonte que custa uns 20 mil reais. Eu botei na frente da mesa de DJ, né? Aluguei, ela ficava, tipo, saindo água, assim, botei flores, tipo, de Bali, Indonésia. Os camarotes eu fiz como se fosse tendas. Cara, fiz a minha primeira festa, sabe? Fez temática. E o negócio deu muito certo, ficou lindo, assim. Então eu podia ter sido só um atendente, garçom, e eu fiz a minha festa dentro daquela casa noturna inteira, né? E aqueles meus colegas que eu atendia, não é de, tipo assim, olha aí, mas eles estavam me pedindo isenção, e eu, não, beleza, hoje eu vou liberar pra vocês assim e tal. Então, eu dei o meu melhor e levei tão a sério as coisas, né? Mas basicamente é isso. Não é sobre aquela coisa, como tu falou, eu fui ali, consertei, fiz um ventilador pro meu amigo. Não é sobre o ventilador. E quando tu entende que não é sobre aquela situação, mas é sobre a mudança que tu faz em ti mesmo, porque tudo que tu for fazer daqui pra frente, tu dando o teu melhor, vai chegar um momento que a oportunidade certa vai aparecer e tu tá preparado porque tu é um cara que tu sempre dá o melhor. E tu não faz, às vezes, de má vontade. Porque isso que é muito importante. Mas eu me esforço tanto, eu faço as coisas certinho e ninguém vê. Tá, mas para aí. Se Deus tá vendo, não tá bom pra ti? A pessoa mais importante, ela tá sempre vendo, digamos assim, se tu tem isso na cabeça, né? Não precisa acreditar em Deus pra isso. Mas se tu tá vendo, não é importante, não precisa fazer pros outros, faz pra ti. E aí vai chegar um momento que a oportunidade certa, na hora certa, se encaixa e todas as portas se abrem pra ti, né? Mas é que esse é um dos grandes erros das pessoas, né? As pessoas esperam aplausos e reconhecimentos, né? E eu acho que a principal pessoa que tem que te aplaudir é tu mesmo, entende? Tu tem que te valorizar, tu tem que fazer o teu melhor, tu tem que buscar fazer as coisas a ponto de tu poder olhar no espelho e dizer, cara, eu tenho orgulho de ti. É ou não é? É bem isso. Porque se tu ficar esperando, cara, a maioria das pessoas, elas não vão te aplaudir. Elas não estão ali para te aplaudir. Esses dias até eu assisti um vídeo sobre isso. Muitas pessoas te seguem, te acompanham e elas não estão te aplaudindo, Claro nem que não. curtem as tuas coisas. Não. Entendeu? E às vezes até dizem assim, conseguiu de barbada, teve sorte e tal, e não sabe a trajetória que tu teve até chegar ali. Nós estamos... eu queria que tu deixasse agora uma mensagem assim sobre essa tua trajetória, sobre os sonhos para o pessoal que está nos acompanhando, que de repente pensa em ser um empreendedor e está tendo dificuldades, as suas crenças e tal. O que tu poderia deixar de mensagem para essas pessoas aí que estão nos acompanhando agora? A única certeza que eu tenho é que realmente o sucesso ou o teu sonho, o teu objetivo, ele é uma questão de escolha tua, né? Quando tu entende, mas tu tem que ser muito firme nisso, quando tu entende que se tu tentar 100 vezes e fracassar 100 vezes, tá tudo certo, porque tu vai tentar provavelmente mais 1000 vezes, e mais, e mais, e mais. Só que quando tu tá decidido que tu vai chegar ao fim da corrida, e é bem isso, né? Porque carreira, como tu falou, é uma carreira de corrida. Então, não importa quantas vezes tu vai cair, quantas adversidades tu vai ter, tu tá decidido que tu vai chegar até o final. Cara, acredita nisso, porque tudo vai conspirar a favor. Só que quando a gente entende que as coisas que estão acontecendo ali, que nos botam para trás, que nos derrubam, são coisas que é um sinal negativo e não é um sinal de aprendizado. Todo desafio, ele vem consigo, vem junto dele uma oportunidade do mesmo tamanho da dificuldade que ele traz. Então, quando tu entende que aquela dificuldade está passando é para te ensinar uma coisa muito valiosa, né? E tu te tornar o homem ou a mulher que tu quer ser, porque ninguém é quem já nasceu para ser, não. Tu vai te formando, né? Que nem eu vi uma coisa que é bem bacana. A Oprah, com 17 anos, ela foi demitida e fez um monte de coisa errada. E aí falou, mas quem demite a Oprah? Mas ela não era a Oprah. Sim. Ela se tornou a Oprah. Então, tenha bem isso na cabeça. Tu decide onde tu quer chegar e tu te molda a pessoa que tu quer ser. Mas tu tem que estar preparado para passar por essas coisas e então é só uma decisão tua. Eu vou chegar no meu sonho, no meu objetivo, porque sonho é uma palavra bonita, né? Para objetivo. E o objetivo que tu colocar na tua cabeça, cara, é muito possível. Eu sou a prova disso, né? E eu tenho sonhos muito mais ambiciosos e maiores.
Então a gente entende cada vez que quando chega um problema muito grande, eu e o meu líder hoje, o Nicolas, a gente fala assim, ó, beleza, um desafio bacana hoje, porque tu tá preparado para resolver desafios. Sim. E não é mais um problema que antes eu me desesperava. Então eu não sou mais o Ricardo de 6 anos atrás. E eu não sou o Ricardo de 10 anos atrás, que ele realmente era um louco sonhador, e uma parte dele tá aqui dentro ainda, mas hoje ele é um louco sonhador com princípios, com muito mais um norte de saber, né, que tipo, não corre errado, assim, corre em direção a cair, beleza, tá tranquilo, errar não é ruim. Sim. Então, basicamente é isso. Bota um objetivo e, cara, cada caída, cada erro é um baita aprendizado e vai te tornar muito, muito, muito mais forte. Vai fazer que lá atrás tu olhe pra... se eu não tivesse caído aqui, eu não tinha chegado aqui, onde eu tô. E a pessoa que não sonha e não tem uma meta, ela não sabe para onde vai, né? E assim, ó, eu tenho aprendido muito isso. Tá bom, legal, cada um escolhe a sua vida. Eu não quero ter meta, eu não quero fazer nada. Ok, é um direito teu, cada um tem direito à sua vida. Mas que a gente aprenda a respeitar o sonho dos outros. Exatamente. Aprenda a apoiar, de repente. Por mais que eu ache louco dizer que uma pessoa vai vender pão de queijo e vai andar de Mercedes. Uhum. Por que não? Né? Hoje a gente vê que isso é possível. Então, é importante que a gente, como líder, como colaborador, a gente não, e como pais, né, que a gente incentive aos sonhos e não coloque crenças que vai fazer com que a pessoa retroceda ou que ela impeça de crescer, né? Exatamente. Eu quero mais uma vez, então, agradecer aos nossos patrocinadores, a OL Gestão de Pessoas, também a Forever Energy. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o contato deles para que vocês... possam entrar em contato, fazer orçamento, enfim. Você que tem empresa e gostaria também de divulgar sua empresa aqui conosco, pode entrar em contato aí nas nossas redes sociais. Falar em redes sociais, divulga tu aí para o pessoal. Aí. Nós temos o @recheadinhos, que é o nosso Instagram lá, né? Hoje, graças a Deus, a gente está com 11,3 mil seguidores e crescendo cada vez mais. Também o nosso canal no YouTube é o Ricardo Froze, né? Direto, Ricardo Froze. A gente está iniciando essa semana um quadro bem bacana que a gente vai entrevistar dentro da Mercedes, pessoas com relevância no empreendedorismo, né, que também já tiveram na pele e já fazem, então, porque o principal é tu seguir pessoas que já estão lá na frente, né, aí tu aproveita alguma coisa deles. Mas então no YouTube é o Ricardo Froze e o @recheadinhos no Instagram. Então tá, legal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, tá? Te desejo sucesso na tua vida profissional, na tua vida pessoal, que tu consiga realizar todos esses sonhos aí. Né? E eu quero acompanhar a tua trajetória. E eu quero voltar aqui no podcast lá mais pra frente para, né, contar a nova trajetória onde eu cheguei, né, porque eu sou bem ambicioso. Hoje eu, graças a Deus, consegui a Mercedes e, como eu falei, a minha família me chama de louco, porque eu falo, o meu grande sonho mesmo desde pequenininho sempre foi uma Ferrari. E as pessoas, mas calma, segura. Não. Com 7 anos, quando eu soprei a velhinha lá, eu sonhava em ter uma Ferrari vermelha, então eu vou conquistar e quando eu tiver com a Ferrari eu volto aqui com certeza para contar como é que foi. Tá, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês.